Bom dia, meus queridos. Eu sou a Vani, vim falar mais uma vez sobre essa ferramenta maravilhosa que é o Evangelho no Lar, né? Onde a gente abre as portas para esses irmãos de luz, que são equipes que vêm fazer o Evangelho conosco, fluidificar nossa água, trazer paz para o nosso coração, iluminar nossos pensamentos, né? Nos intuir nos estudos, para que a gente compreenda a verdade do Evangelho, né? Que é o que nos liberta, né? É o que nos faz nos transformar em seres melhores, né? Então é uma oportunidade, uma ferramenta maravilhosa que Deus nos dá para que a gente estude, se transforme, para que a gente acolha os irmãos à nossa volta, né? Isso é maravilhoso. Então, como fazer o Evangelho? Escolher um dia fixo na semana, em um horário, né? Nesse dia, nesse horário, um pouco antes de começar meu Evangelho, eu arrumo o meu lar, eu coloco uma música edificante, uma florzinha para receber esses amigos queridos, a água que vai ser fluidificada. Depois a gente toma, né, distribui se tiver mais alguém juntos. Daí eu coloco no potinho dos meus animais, no meu filtro, geladeira, no borrifador das minhas plantinhas, né, para que todos recebam o que precisa naquele momento, né? Fazer o Evangelho sempre em voz alta, porque tem os irmãos que estão à nossa volta, né? Que a gente atrai com afinidades de pensamentos, sentimentos, e esses irmãos, para eles também poderem, né, ir estudando, muitos deles acabam tendo entendimento, acabam pedindo para ser acolhidos pela espiritualidade amiga, né? E são acolhidos com muito amor e carinho. Os que não se afinizam acabam se afastando, mas vão ser acolhidos em outro momento quando quiserem se abrirem para isso, né? Então é um momento muito especial, onde a espiritualidade amiga traz também irmãos que já desencarnaram e também estão estudando, né? Estão aprendendo, estão na mesma evolução que nós, e isso é maravilhoso, porque transmuta energias da nossa casa, do planeta, do universo, né? Acolhe todos esses irmãos e nós modificamos, né? Nós nos elevamos, isso é maravilhoso, né? Então, eu faço o Evangelho, né, na hora, né, exata. Eu já coloquei a musiquinha, já arrumei tudo. Eu faço uma leitura desses livrinhos de mensagem rápida, depois uma prece de abertura, depois vamos ler a mensagem escolhida, né, para aquele dia. Eu faço com o Evangelho segundo o Espiritismo, faço em sequência, né? Eu leio um pedacinho cada semana. Acabou de ler, a gente vai falar o que entendeu, né, em voz alta, o que entendeu daquela passagem, daquela mensagem, e se tiver outras pessoas fazendo juntas, a gente abre para que, se eles também quiserem falar alguma coisa, se não, a gente faz uma prece de encerramento, né, vai distribuir a nossa aguinha, e com certeza a nossa semana, o nosso dia vai ser assim muito mais leve e abençoado. E é maravilhoso tudo isso, é uma ferramenta linda que Deus nos dá, né, para que a gente deixe a nossa caminhada mais leve, para que a gente desperte, né, para o amor, para a transformação, seguindo sempre em direção dele. Vamos começar então o nosso Evangelho. Eu vou ler aqui uma mensagenzinha rápida, né? Incompreensão na família. Ó Deus, venho travando difícil batalha em família. Sofro a incompreensão até dos assuntos de menor importância. As minhas formas de pacificação não têm dado resultado. Se sou paciente, taxam-me de covarde. Se procuro as pazes, sou falso. Se ajo com severidade, sou carrasco. Se mostro mansidão, sou fraco. Quando quero falar, sou barrado. Quando não falo, sou inoperante. Quando trabalho, estou fugindo. Quando não trabalho, sou preguiçoso. Suplico-te, Deus, que me dês esclarecimento, paciência, amor e força para a ação. Com o teu poder a agir na minha família, os nossos pensamentos, palavras e ações serão outros. Obrigada, meu Deus, muito obrigada.
Então agora vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade linda do Evangelho, agradecendo a espiritualidade amiga, né? Que vem nos trazer paz, abrir a nossa consciência para conhecermos a verdade e com isso fazermos as transformações necessárias em nossos corações. Gratidão, meu Pai, que a tua luz e o teu amor nos envolva todos os irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, e que essa luz se expanda a todas as criaturas, a todo o nosso planeta, a todo o universo e a toda a sua criação, meu Pai. Que as palavras aqui ditas possam iluminar a nossa mente, para que nós possamos ter o entendimento necessário de fazer a nossa mudança interna. Que assim seja. Bom, meus queridos, então nós vamos fazer aqui, né, ler o restinho. Nós já lemos a metade da mensagem a semana passada, né? Nós estamos no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, no item 8, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então nós vamos continuando aqui, ó. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e, frequentemente, dissolvem-se moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai que estás nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, propunham-se a se apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento que não implica de modo nenhum que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Bom, o que eu entendi aqui? Que Jesus, ele já era um espírito mais evoluído, né? Então eu acho que era até difícil para ele estar aqui nesse mundo, né? Onde o peso era muito grande, a ignorância ainda era muito grande, né? E era muito difícil dele passar a realidade do universo, né? Dos planos superiores aqui. Para nós que ainda estávamos e estamos ainda muito fechados e limitados, né? Então, quando ele fala, né, que quem são os irmãos, a mãe dele, né, são todos que fazem a vontade do meu Pai, é porque o pensamento dele não é igual daqui, né? Para ele, irmãos são todas as criaturas, toda a criação do Pai, né? Ele vê tudo muito amplo, tudo maior. Porque quanto mais o espírito se depura, e ele já era um espírito, né, muito evoluído, o amor é geral, não é por um, não tem uma diferença, né? Ama a todos, né? E faz tudo para ajudar a todos, não tem, eu gosto mais desse, né? Pode sim ter afinidades, né? Mas o olhar é mais amplo, né? Então não é limitado a uma pessoa, né? Então quem são os irmãos dele? Todos que fazem a vontade do meu Pai, né? Todos que estão caminhando nessa direção. E nós ainda olhamos muito aqui a matéria, né? Esse planeta, né? Que ainda é muito, tem muito que evoluir ainda, né? Nós ainda estamos muito fechados aqui na matéria, olhando só o aqui e agora, né? Só o que a gente consegue ver com os olhos da carne, né?
e ele não, né? Ele já tinha uma outra visão. Então, ali fala, né, como se ele... Tem gente que interpreta como se ele não amasse a mãe, estava desfazendo da mãe dos irmãos. Mas, assim, isso não tem nem lógica, né? Um ser iluminado que veio à Terra, diminuiu a sua luz para ensinar o amor, né? Que ensinou a todos que tem que perdoar, né? 70 vezes, 7 vezes, que tem que amar os inimigos, né? Que a gente tem que amar a todos, que não desfazendo do preconceito, né? De todas as atitudes contrárias ao amor, como ele não iria amar a mãe dele, né? E em outros momentos mostra que ele amava a mãe, sim, e amava a todos, né? Perdoava a todos, curava, ensinava, né? Ele estava aqui para mostrar o que é o amor. Então, não tem como contradizer isso, né? Falar que ele não amava a mãe. É que naquele momento ele não podia se dar ao luxo de, como ela encarnada ainda, né? Os irmãos ali, a família, né? Ainda encarnada, se limitava muito. Então ela estava o quê? Tentando proteger ele. Os irmãos não entendiam ele, né? Mas por quê? Porque ainda eram pessoas ainda que tinham limites, né? E ele não, né? Ele não tinha esses limites, né? Por ele já ser muito evoluído. Então, as pessoas não entendem direito essa passagem, né? Mas com certeza, né, a gente sabe que todo o trabalho que ele veio fazer aqui, ele não podia ficar parado, se esconder, se ele tinha uma missão. E uma missão tão importante que era trazer o Evangelho, a mudança, né, de olhar das pessoas, né? E o tempo dele também era curto. Então, com certeza ele amava assim a mãe, os irmãos, como ele amava a todos, né? E ele precisava fazer o que ele veio fazer aqui, que era ensinar o amor, né? Como que uma pessoa que ensina o amor, que ama, que o pai designou para essa missão, pode não amar a mãe e a família, né? Com certeza ama sim, porque nós temos, né, irmãos de espíritos que são aqueles que a gente tem afinidades, que a gente... Isso nós, né? Não Jesus, né? Nós que ainda estamos muito limitados, né? Irmãos que caminham com a gente, nos amparando, nos guiando, né? Tanto encarnados e desencarnados, que muitas vezes um está encarnado, o outro está desencarnado, um está nesse plano, o outro já está mais evoluído em planos melhores ou em planos inferiores, mas estão conectados pelo amor, né? Pela compaixão, né? Pela aquela união de espírito, né? E tem aqueles que não tiveram essa ligação. Muitas vezes em alguma encarnação ainda se ligam porque tem alguma coisa para trabalhar, alguma energia negativa, e depois que trabalha aquilo, cada um segue o teu caminho. Quando vai evoluindo, é claro que se lembra, né, daqueles irmãos que nos ajudaram em algum momento. Muitas vezes a ajuda é até trazendo desafios para nós, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa limpar aquilo, né? Mas que cada um segue o teu caminho, né? Então é maravilhoso tudo isso, e a gente tem que ter esse olhar de que Jesus amava a todos. A missão dele era para com todos, não com um, né? Então ele não podia deixar que o olhar carnal, os sentimentos daqui, né, da terra, que é o apego ainda, né, a falta de entendimento, podasse a missão dele, né? Então ele tinha já isso, ele era um ser iluminado, né? E a gente só tem que agradecer tudo que ele trouxe para nós, que, né, através dele que a gente chega no Pai, porque através dos seus ensinamentos, através de tudo de maravilhoso, dos seus exemplos que ele trouxe para nós, né? E depois teve a continuidade dos seus discípulos, de tantos irmãos, né? Que ainda, alguns que encarnam, né? Os que a gente não vê, mas que estão sempre nos amparando
amparando o nosso planeta e amparando a todos, né? Que nós nunca estamos sozinhos, né? Todos nós sempre estamos sendo amparados pelo Pai o tempo todo, né? Nós que nos fechamos numa casca de orgulho, egoísmo, né? A gente que acaba, né, encarnando e esquecendo muitas coisas, mas temos esses exemplos que nos fortalecem para que a gente continue seguindo, né? Porque, como dizia Paulo, né, dai graças a tudo, né? Tudo que nos chega é para ensinamento, é para nossa transformação e Deus sabe o que é melhor para nós, então que entreguemos em suas mãos e que possamos seguir sempre os exemplos do Cristo, que é nosso caminho, verdade e vida, né? Então é isso, meus queridos, que eu entendi. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Então vamos fechar nossos olhos, agradecer ao nosso amado Jesus, irmão querido, que nos trouxe a luz do entendimento, que nos trouxe o caminho, né? Nos mostrou o caminho da evolução, da transformação e deixou esse legado de irmãos, né? Que nos amparam, nos guiam, né? Que vem aqui fazer o evangelho conosco, um ajudando o outro, né? Nessa roda, né, maravilhosa da evolução, né, onde todos caminham na mesma direção, por vários caminhos, mas para chegar a um lugar só, que é onde o nosso Pai amado está, né, nos esperando de braços abertos. Então temos que nos conectar com o bem, com o amor, com a transformação, para que possamos seguir esse caminho lindo, né, que é trabalhoso, né, pegar a nossa cruz de bagagem que nós mesmos, né, trouxemos, né, e seguir o Cristo, né, seguindo Ele, nos transformando e aliviando essa bagagem, caminhando cada vez mais leve em sua direção, meu Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, meus queridos, que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz no nosso coração, que possamos ser luz, né, e levar luz a tudo e a todos, né, todos os nossos irmãos de caminhada, né, seja uma plantinha, um animal, né, nossos irmãos, né, em humanidade, todos os nossos irmãos universais. Que assim seja, muita luz e paz no coração de cada um.